De volta com o nosso Você Bonita e hoje o nosso Fato ou Fake tá super especial. Vamos rodar a vinheta. Na tela, Fato ou Fake. Com ela, nossa nutróloga, a doutora Liliane Opelman, bem-vinda! Obrigada, Carol. Falei que não era nada básico esse vestido. Não, tá muito cheguei, né? Não, tá linda, assim que é bacana e fica lindo no vídeo. Eu tô bem ó. Cafeinada hoje. Hoje é power, entendeu? Porque a gente vai falar de cafeína no quadro com inúmeras dúvidas que surgem, né? Por vários motivos, desde o uso da cafeína, pensando na queima de gordura, aquelas coisas que a gente sabe, como também do cafezinho que a gente toma bastante, que brasileiro também gosta. Então tem muita coisa. É o ritual, né? O café é uma coisa cultural. A gente falar em retirar o café é mexer numa geração. É verdade. Uma coisa até emocional. Exato. Assim. Ainda que eu não me considero evoluída de tirar totalmente o adoçante. Eu ainda coloco ali um pouquinho de adoçante. Eu também, gente. Né? Mas eu tenho pacientes muito evoluídos que já tiraram o adoçante e eu falei pra eles que eu chego lá. Vamos lá, doutora. Então vamos para as dicas e o primeiro Fato ou Fake na tela. Mandem perguntas. Olha lá. Fato ou fake? Cada pessoa tem um tipo de metabolismo da cafeína e isso pode ser avaliado com exames específicos. Fato ou fake? Enquanto a nossa plaquinha não chega, pode dizer. Fato. Fato? É fato. Então vai depender do individual mesmo, do metabolismo individual? Isso, porque inclusive a gente fala em testes, porque existem os metabolizadores lentos e os metabolizadores rápidos da cafeína. Então, por exemplo, uma pessoa que é metabolizadora lenta, ela não pode tomar um excesso de café, porque a cafeína ela acumula. Então, mesmo que ela tome o último umas 14 horas, chega à noite pode interferir no sono, Entendi. Porque o metabolismo é lento. Já o metabolizador rápido pode se dar o luxo de tomar um pouco mais de café, de tomar, por exemplo, até umas 18 horas, que aí quando for dormir já eliminou, né? Digamos assim, já metabolizou. Que interessante. E aí, exames, quando você diz específicos, são exames de sangue? Esses exames são exames até genéticos, porque entendi, a gente tem uma predisposição metabólica a tudo. Por exemplo, tem pessoas, né, falando um pouquinho sobre isso, que precisam de suplemento de vitamina B12, que são geneticamente determinadas, porque absorvem menos, porque tem um problema no metabolismo. Então, a gente consegue avaliar geneticamente a questão de metabolismo, tanto de álcool, de café, de efeitos colaterais, até de medicamentos. Entendi. Hoje, a nutrigenômica está cada vez mais evoluindo. Olha que legal, gente. Então, até para saber se a gente pode tomar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Enfim, e usar com cautela, isso já existe. Vamos para o próximo Fato ou Fake. Fato ou fake? Há pessoas que relatam dor de cabeça se ficam muito tempo sem cafeína. E isso geralmente é psicológico. Fato ou fake? Fake. É fake? Que relatam é fato, mas que geralmente é psicológico. Entendi. É químico. É claro que quando a gente fala de qualquer substância, existe a questão química, a física e a psicológica. Né, fazendo uma analogia para o cigarro, a química do cigarro, ao físico, ao ato de acender, né, e ao psicológico, aquilo que você vinculou na sua rotina aos cigarros. Isso vale também para o café, né? Não é à toa que a gente fala os termos cafeísmo e tabagismo, tudo junto. E tem um fator fake que eu vou falar sobre isso no final, que é sensacional. Mas não é psicológico, isso acontece. Então, se a pessoa, por exemplo, percebe isso, ela tem que, de alguma forma, diminuir no decorrer dos dias. Por exemplo, se é aquela pessoa que de segunda a sexta trabalha e fica lá no cafezinho o dia inteiro, aí no sábado, que é o dia de descansar, de curtir, ela sente essa dor, então, ou ela toma também um pouquinho de café no final de semana, ou ela diminui, isso é um alerta para ela ir diminuindo, para não ter esses altos e baixos. Agora, muitos remédios para dor de cabeça são à base de cafeína. Exatamente. Tem lá o analgésico, tem a cafeína. Né, doutor? Então, assim, essa relação procede. Mas há, então, uma espécie de dependência depois que a pessoa toma muito café, por exemplo, ao longo da vida?
Interessante, né? Tem efeitos físicos, né? E efeitos psicológicos. Olha que interessante, quando a pessoa precisa diminuir o café, quer seja por uma ansiedade, quer seja por sintomas, por exemplo, palpitação, taquicardia, e geralmente é muito comum, né, principalmente a gente que atende muita ansiedade, falar, nossa, mas quantos cafés você toma por dia? A gente precisa diminuir e a pessoa fica triste porque ela tem o hábito do café. Então, qual que é a solução? O café descafeinado. Porque aí você mantém lá o gostinho, aquilo que você costumava fazer, o ritual de servir à mesa e toma o descafeinado. Boa dica. Tá aí. Doutora Liliane, além de nutrólogo, é coach. Então, todas essas dicas que, né, giram, vão além da questão da medicina. Servem como dicas mesmo da parte prática, né? Como colocar em prática. Próximo fato ou fake, na tela. Fato ou fake, nas tentativas de parar de usar cafeína, podem surgir fadiga, sonolência, dificuldade de focar a atenção e até constipação. Fato ou fake? Fato. Por isso que a melhor forma de diminuir é gradual. As coisas abruptas, elas podem gerar isso. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu sou o tipo de pessoa que eu resolvo do dia para a noite, eu falo que eu não vou nunca mais fazer isso e não faço. Mas se a gente pode tirar sofrimentos, fazer de uma forma mais tranquila, por que não fazer dessa forma gradativa? Tá. Né? Tem pessoas que precisam, às vezes, deixar o café porque estão ali com uma gastrite. É muito comum, tá com uma gastrite aguda, assim, e o médico orienta, vamos tirar a pimenta, vamos evitar isso, alimentos quentes. E essa pessoa tem algum sintoma da falta de cafeína. Então, nesse caso, às vezes, vale a pena fazer uma capsulinha de cafeína para poder tirar o café, não pelo motivo da cafeína, mas pelo motivo gástrico, né? Entendi. Olha que interessante. E até refluxo, entra em várias questões, né? É que assim, o refluxo também tem muito a ver com a temperatura, gente. Às vezes é aquele lance de você tomar um negócio tão quente que você vai causando uma lesão pela temperatura, pelo fato da alta temperatura dilatar, né, os esfíncteres, e a gente tem mania de tudo muito quente. Você vê como que são os chás japoneses, eles são servidos mornos, né? Sabedoria, né? A gente tem que aprender, gente, com o pessoal. Olha lá, Pedrinho. E não é deixar, às vezes, de tomar, é apenas modificar, né? Tomar menos quente. Então, o ideal é não consumir tão quente. Exato. Isso é uma orientação também. Isso é uma orientação. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, tá vendo? Uma coisa vai levando a outra. Exato. Vamos para mais um fato ou fake. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. O alimento mais rico em cafeína é o café. Será? É fake. Não acredito! Não é o café? Não é o café, embora ele represente bem, né, como um alimento rico em cafeína. Depois a gente vai mostrar uma tabelinha só para comparar assim, os alimentos, ele sai bem na frente, mas temos o Guaraná da Amazônia, que acaba podendo ter até 3 vezes mais cafeína. Caramba! Por isso que muitas pessoas que tiveram experiência de usar, às vezes, o Guaraná em pó, eles relatam também muitos efeitos colaterais, porque pode ser muito bom, mas tudo na vida tem a quantidade certa. É verdade. Né? A diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, cafeína pode ser bom? Pode, melhora a concentração, melhora a performance, a questão toda, tanto mental quanto física, mas em excesso pode não ser bom. E é interessante a gente falar a respeito, porque é até comum, né, observar jovens que estão estudando aí para vestibulares e coisa e tal, aumentarem o uso, né, deixar isso de forma até prolongada para conseguirem estar mais focados por mais tempo. Isso tem que ter uma cautela bem grande, né, doutora? E isso vem desde a minha época. Eu lembro na faculdade de medicina que o povo reunia para estudar, para virar uma noite, para fazer a prova no dia seguinte tomando café. Aí chegava na prova sem dormir, com déficit, né, cognitivo, cansado, fadiga, e aí a gente acaba dando um tiro no pé. Então tem que tomar bastante cuidado e sempre conversar com o médico, né? Pro uso. Toma café de dia, tudo moderadamente, estude de dia. Quem quer fazer prova para vestibular, para concurso, durma bem, gente. Não tem, assim, nada melhor, porque é à noite que a gente fixa o aprendizado. Tá aí, doutora sabe tudo. Mais um fato ou fake, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV.
Fato ou fake? Em excesso, a cafeína pode causar ansiedade, taquicardia, insônia e até mesmo labirintite. Fato. São sintomas... Aliás, que coisa em excesso que não faz mal, né? Se a gente for pensar qualquer coisa em excesso, por isso que chama excesso. E esses sintomas são, às vezes, interessantes porque as pessoas não associam, procuram um médico ou porque estão com labirintite, ou porque estão com uma palpitação. Aí o médico vai investigar, vai atrás de um monte de coisa. Porque, assim, infelizmente, nós médicos não somos muito treinados a investigar a questão alimentar do paciente. Na nutrologia que eu fui aprender bastante. É como se o alimento tivesse fosse uma participação muito insignificante. E, nesse caso, tem um grande significado, porque pode alterar todos esses sintomas, trazendo aí um prejuízo na vida de um paciente. E, às vezes, faz um monte de exame e não dá nada. E aí o médico fica também sem medicar porque não deu. Então, é muito importante atentar a isso. A gente vai mostrar já uma tabelinha para vocês, aguardem. Vamos para esse próximo fato ou fake? Que a doutora vai explicar, inclusive, quantidade. O café expresso e o de coador têm a mesma quantidade de cafeína. Fato ou fake? É fake. É fake, é? Sim, o expresso, ele acaba tendo um pouco mais. Tá. Né? As pessoas ainda tomam expresso duplo ou expresso curto, que aí você concentra mais ainda. Né? O de coador, ele tende a ser mais diluído. É claro que também vai depender, né, se a pessoa fizer um de coador com muito pó de café, mas geralmente o expresso acaba tendo mais. Eu gosto de café coado. E você, doutora? Eu também. Coisa de mineiro, né? Não, gente, é caseirinho, é isso mesmo, diretora. Não, e eu ainda tomo na xícara de chá o café coado. Eu não tomo na xicrinha Eu de café. também, claro. Eu brinco que é um balde. Exatamente. É quase um balde, né? O cafezinho, bom O café demais. americano, que é aquele copo enorme, ele tem baixa cafeína porque ele é mais diluído ainda, né? Por isso, então. E eu adoro, meu marido odeia, fala, nossa, que vontade de ir embora pro Brasil. É o famoso chafé. É o chafé. Chafé, eu também adoro chafé. Vamos mostrar a tabelinha, então, para a gente ter uma ideia disso tudo? Olha lá o que a doutora está trazendo hoje. Então, café expresso de 240 a 720 miligramas, isso na quantidade de cafeína. O café coado de 112 a 200 miligramas. Erva mate de 65 a 130, bebidas energéticas, olha, importante também colocar na pauta, de 50 a 160 e chás prontos de 40 a 120. Aí tem mais um, refrigerantes que você citou, 20 a 40, café descafeinado pouquinho, ó, de 3 a 12 miligramas, bebida de cacau de 2 a 7 e achocolatado com leite também de 2 a 7 miligramas. Isso lembrando que é para 240 ml, né? Tá. Por dia, porque como a gente está trazendo tanto para refrigerante, né, chocolatado, então eu acho que uma pessoa para tomar 240 ml de café expresso é muito, que geralmente né? Aquela xicrinha de 50 a 100, né? 50, teria que tomar aí umas boas 5 xícaras. Não, mas eu acho que tem gente que toma, hein, doutora? Ah, tem. Tem, né? Gente, o maior perigo são as pessoas que adquirem a maquininha do café expresso. É um perigo. Com aquelas capsulinhas e você vai lá e coloca, e vem alguém, você serve, vem outra pessoa, serve de novo. Ainda bem que custa caro, porque daí você vai gastando menos. Você fala, não dá pra ficar tomando, você entendeu? Porque senão, se fosse ainda barato, quem eu já tomava tem mais. faz tempo, tudo bem. Quem acabou de comprar... Tá animado. Tá animadíssimo, gente. E aí vai tomando... Olha o papo aqui hoje, tá vendo? Tudo tem uma relação com questão emocional, é impressionante, vai muito além da medicina, vai muito além só de saúde. Comportamento humano. Comportamento, né, doutora? Que fantástico quando você está aqui que a gente tem a oportunidade de tocar nesses assuntos também. Vamos lá, desculpa, Glaucia, mais um fator fake ou perguntinha do público na tela. Obrigada, Fabíola, um beijo para você. Quem tem pressão alta não pode consumir café? Poder pode, mas tudo moderadamente. Uma pessoa com pressão alta... que toma um excesso de café e aquilo de alguma forma vai trazer ali uma descarga de adrenalina, de agitação para essa pessoa, que geralmente a agitação por si já aumenta a pressão naturalmente, não precisa nem de café. Então essa pessoa ela tem que moderar a quantidade,
Eu tenho orientado meus pacientes, quem puder e tiver a oportunidade de ter um aparelho de pressão em casa para poder fazer as medições, que ele esteja regulado, de preferência, para ajuste, né, de medicamentos. Isso é muito importante, né? Eu também indico muito o mapa da pressão arterial, 24 horas, porque a gente observa o comportamento da pressão nas 24 horas para entender quais são os horários. Então, se a pessoa tem uma pressão mais alta de manhã, às vezes ela não tomaria o café com cafeína de manhã, ela tomaria um descafeinado. Entendi. E tomaria depois. Ah, tem tudo isso. Então, Tudo isso. tendo o aparelho, já dá para ter uma ideia de como, com o passar os do horários. dia... Olha, isso também é uma orientação interessante. Vou colocar mais uma perguntinha, que ainda tem mais uma que você queria falar, né? Que você ia contar da cafeína e do cigarro, hein? É, interessante. Não esse vou também. esquecer isso, não. Vamos lá, perguntinha do público. Obrigada, Guilherme. Beijo pra você. Tomar café todos os dias, para quem tem dificuldade de ganhar massa magra, pode atrapalhar nesse processo? Aproveita e já conta de quem usa, então, cafeína para queimar mais gordura, aquele papo todo. Ah, eu acho excelente. Por exemplo, ele falou de dificuldade de ganhar massa magra. Então, vamos pensar o seguinte, a dificuldade pode ser por ele ter um perfil longilíneo, vamos colocar algumas hipóteses. Ou também a dificuldade pode ser porque ele tem um horário de treino muito cedo, de manhã, então demora para acordar. Então, olha como que a gente tem uma resposta relativa. Tá. Depende muito. Porque se a cafeína, se o cafezinho que ele tomar de manhã e for para o treino, melhorar a performance dele para puxar, por exemplo, um peso, a gente está falando de algo ergogênico, que é em benefício. Mas, se ao mesmo tempo te deixa ele taquicárdico, acelerado, e ele já tem dificuldade de anabolizar o organismo, isso pode interferir também negativamente. Então, vai depender do perfil, da causa dessa dificuldade. E da pessoa sentir fazendo a atividade física. Se ela toma o café, sente bem, vai para o treino, puxa ferro, tá ótimo, tá certo. Se ela vai, não muda nada, mas durante o dia fica tomando café e sente acelerado, e o peso não muda, e o músculo não cresce, então tá errado. Tá errado. E olha, eu vou dizer para vocês, essa percepção é muito interessante. É importante que a gente se teste também. Eu fiz um teste, eu corro em jejum, só que um dia eu fiz jejum total. Nem água, ou sei lá, um golinho de água. Fui correr. E depois coloquei o café, que é o que eu estou mais acostumada, que existem 2 jejuns. Não é o nosso papo, mas um dia você vem para falar disso. Que é aquele jejum calórico, que não, você insere alguma coisa que não tem caloria, e aquele jejum que altera a insulina, que você sai do jejum porque mexeu com a insulina. Então, esse meu café, ele altera a insulina, mas ele não é calórico. É outro treino. Meu rendimento com o café é outro história. Tem o famoso bulletproof. Né? Também, por isso que estão surgindo esses produtos, então. Isso, é muito simples de fazer, funciona como um bom pré-treino, né, que é o café. Ele pode ser feito com uma colherinha de café de óleo de coco e uma colherinha de café de manteiga ghee. Tá. E toma antes do treino. Olha. É excelente, ele é termogênico. É importante essa autoavaliação, que é o que você fez, de se testar. Tomei o bulletproof, senti bem para exercitar, foi ótimo. Tá certo. Tá certo. Senti mal, senti que faltou aí um alimento, tá errado. Impressionante, impressionante, gente. Converse com o médico, claro, não é para fazer o que eu estou dizendo que eu fiz comigo, mas assim, converse com o médico da estratégia do teste, né? Eu acho isso muito válido. Vamos para perguntinha do público e depois encerrando com o que a doutora quer comentar aí para fechar na tela. Obrigada, Rebeca. Um beijo para você. Sintomas ao consumir café como tontura, azia, mal-estar, pode ser intolerância à cafeína? Geralmente, a azia ela é uma coisa mais rápida e relacionada ao trato digestivo. Tá. Por exemplo, não é interessante café depois do almoço, apesar de que muitos fazem, por N motivos. Primeiro que você está com o estômago cheio, aí você toma o café, ele, digamos que ele chegou por último, né? Tá. Chegou primeiro a comida, o alimento, o suco, sei lá o que a pessoa ingeriu, por último o café. Então ele vai ficar ali como se fosse a última coisa. Se for muito quente, se for expresso, tudo isso pode dar azia. Entendi. Então, além da azia, ela relatou alguns outros sintomas, vamos lembrar. Tontura. Mal-estar, uma prostração, né? Acho que nesse sentido. Ela tem que testar os horários. Por exemplo, é depois do almoço? Certamente é por conta dessa questão. Tomou de manhã, sentiu? Então não está certo. É melhor, qualquer coisa que a gente ingere, qualquer alimento, qualquer suplemento tem que trazer bem-estar.
Se está trazendo desconforto, azia, tontura, então está errado. É verdade. Tá aí. Vamos lá para o fato ou fake, então, para dar este recado. Fato ou fake? Vício em café e cigarro podem prejudicar pessoas quando precisam de internação. Fato ou fake? Um assunto muito atual. Essa foi uma revisão de um estudo concluído em 2018. Foram 12 estudos que iniciaram em 2000 até 2018. Foram 18 anos de estudo. Tá. E percebeu-se o seguinte, quando um paciente vai para uma internação e ele tem o hábito na casa dele de tomar muito café, só que ele vai ficar internado no hospital, que vai ter aquela refeição de hospital, com um chazinho. Então pode desencadear alguns sintomas que faz o médico que está cuidando desse paciente se confundir. Então ele de repente tem dor de cabeça, tem tontura, pode ter até delírio. Entendi. E pode ser disso. E o tabagismo, mesma coisa. Aliás, eu acho muito oportuno a gente falar de tabagismo numa época de pandemia que a gente está vivendo, onde a gente está vendo cada vez mais pessoas jovens sendo internadas. Não tem como não terminar essa pauta falando disso. É verdade. Que é muito importante fazer aquilo que está no nosso alcance. Então, pensar em diminuir o tabagismo. Porque o nosso tempo está esgotando. Esse daí é uma coisa que complica bastante a história toda. Vou agradecer a doutora mais uma vez, sempre maravilhosa, quinzenalmente, com o nosso quadro Fato ou Fake aqui no Você Bonita. Vai lá no Instagram, é o @doutora Liliane por extenso. @doutora, palavra por extenso, Liliane, tudo junto. Vocês já encontram o Insta. Tem o site doutoraliliane.com.br. Te agradeço mais uma vez. Sempre muito, muito prazer ter você aqui. Aprendo muito com você. E eu também. Sempre. E o público, eu sei que compartilha também disso.